bem-vindos a mais Drop Frame. Meu nome é Eduardo Tavares, mas ele é meio Remnant from the Ashes, é Dark Souls com armas. Pronto, acabou. Valeu, galera, até a próxima. Fala, galera, aqui é o Hag e estamos diante de uma situação onde o produto final conseguiu ser bem maior do que a soma de suas partes. Agora você acertou tanta gente, meu amigo, que tem que respeitar, viu? Sejam bem-vindos, calhosos! Aqui é o Shihad. E eu não consigo nem... Eu tô pensando que eu não vou conseguir gravar esse episódio porque eu só consigo pensar em Astral Chain. Tu tá me zoando, mano. Pode fazer o episódio de Astral Chain também. Estamos aí toda hora. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e na minha segunda jogatina, quer dizer, zerei uma vez, agora eu tô na segunda e o jogo não me entregou o item pra progredir. Agora eu tô dependendo dos outros pra poder avançar no jogo. Sim, galera, estamos aqui reunidos hoje pra fazer o primeiro review, como a gente tinha prometido antes. Eu já planejava ser um programa à parte, mas aí como eu preciso sobreviver, tenho uma vida, né, então não dava pra fazer um programa extra por enquanto. Então a gente vai eventualmente substituir alguns dos episódios quando a gente achar que um jogo vale isso, ou seja, vale o debate, vale a conversa, realmente destoa, sai da curva e não, cara, esse jogo aqui que nem a gente já fez com o Sekiro e tal, sendo que dessa vez a gente vai usar o sisteminha que a gente desenvolveu aqui, que eu acho que vai dar bom, beleza? Antes de ir pro papo, guys, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, a galera que tá apoiando lá no PicPay e no Padrim, ao Jalef Maquel, ao Mário Paz, ao Maximiliano Guzenski e ao Felipe Dias pelo apoio maroto que eles vêm dando a esse programa, beleza? Lembrando que se você quiser apoiar o podcast, tem link na descrição, então corre lá, dá aquela moral marota pra gente continuar mantendo o programa no ar, beleza? E vamos pro papo, eu quero saber como é que eu vou atirar na cabeça de Bruno enquanto ele compra itens no vendedorzinho lá. É o certo, inclusive. Que é exatamente pra não manter a guarda baixa. Bom, antes de a gente entrar no jogo, vale a pena a gente mencionar aqui um pouco dessa empresa, né, a Gunfire Games. Ela é uma empresa que veio a partir da Video Games, né? O pessoal que era da Video Games criou essa empresa. E pra quem não sabe, essa Video foi a que fez os jogos da série Darksiders, né? O primeiro, o segundo e tal. E que também fez em conjunto com a THQ. Isso lá pelas meados de 2006, né? Já faz um bom tempo. Sim. Só que a THQ, cara, ela entrou em falência, né? Lá em 2012. E aí teve a cisão, né? Muita gente saiu da empresa e tal. Aí veio a Nordic e conseguiu comprar todos os assets, todas as propriedades intelectuais e conseguiu segurar muito dos funcionários da Video, né? Então a Gunfire, assim, trata-se um subproduto da empresa. É um subproduto. E muitas das mentes criativas da Video agora estão trabalhando para a Nordic, né? Então eles têm essa nova empresa, a Gunfire Games, que parece que eles começaram com um jogo chamado Chronos, né, o Reinaldo? Acho que esse foi um dos primeiros jogos que eles trouxeram. Pelo que eu pesquisei rapidamente, sim, o Chronos seria como se fosse a ideia inicial desse mundo do Remnant. E uma coisa interessante também, né, para falar sobre a Gunfire, que na época que ela era da Video teve essa questão da THQ, mas o Remnant era um projeto que eles já vinham tentando fazer há um bom tempo e foi mudando de produtora, foi mudando de mão em mão. E boa parte da galera que acompanha esse projeto de longa data sentia que esse jogo ia flopar. Ele ia falhar miseravelmente por causa dessas mudanças. Nenhum projeto recente que passou por tantas mudanças conseguiu sobreviver a esse processo de uma forma tão positiva quanto o Remnant conseguiu. Mas esse jogo saiu, né? Chronos, ele é mais RPG, né? Ele saiu, ele era um jogo do Oculus Rift. Ele tinha uma pegada mais Diablo, mais RPG mesmo, com espada, escudo. Não era ação, não. O lore dele tinha toda a questão de uma criatura imortal que tinha aparecido, um dragão, isso e aquilo. Parece ser a mesma história desse jogo, né, não? Assim, ele lembra básico, muito, né? O Remnant fala sobre a questão do labirinto que tem no Remnant também, só que ele meio que dava só aquele início, ele não sabia bem o que era que estava acontecendo ainda nesse mundo
O seu personagem era meio perdido, sabe? Ele era um herói, tava tentando resolver a situação, mas você não tinha a dimensão que você tem no Remnant, das coisas que acontecem. E uma coisa interessante também, que eu achei nas minhas pesquisas do Cronos, foi a questão que o jogo, ele tem um sisteminha que faz o seu personagem envelhecer. Sempre que você morre, o seu personagem perde tempo de vida, por isso o nome Cronos e tudo mais. Ele vai perdendo tempo de vida e esse tempo de vida perdido vai refletindo na aparência e no jeito do seu personagem. Ele vai ficando mais velho, mais lento. Vai mancando também, vai? Eu não sei se ele chega a ficar realmente problema velho de o suficiente pra assim, impossibilitar alguma coisa. Ficava de cadeira de roda no fim do jogo, seria foda, viu? Sei lá, na hemodiálise e só o resto. Mas, enfim, o Cronos foi esse primeiro projeto e foi o que deu toda a base do que seria esse jogão agora, que é o Remnant. A outra curiosidade que eu gostaria de dizer foi que recentemente, já após o lançamento do Remnant, o Cronos, esse jogo Cronos, que era apenas de VR, ele foi anunciado para o Nintendo Switch. Anunciado não, ele foi portado, né? Como é que se diz? A classificação. Ele teve a classificação para o Nintendo Switch. Assim. Espera-se que ele saia também para as outras plataformas e vamos ver, né? Pelo que eu pesquisei, ele é um jogo que merece um pouco de atenção. Ele é um bom jogo, dada a proposta, que foi um pouco prejudicado por causa dessa questão do Oculus Rift. Ixi, foi prejudicado. Tem que acabar logo com esse negócio de óculos aí. Porque imagine um jogo de RPG em terceira pessoa, com câmeras fixas em alguns momentos. O cenário tá ali, você não consegue zanzar pelo cenário. É tipo a versão do Zelda que os caras fizeram com... Como é? Realidade aumentada lá, com VR. É tipo aquilo, né? Eu não vi, confesso. Seria mais ou menos aquilo, só... Imagine Resident Evil, os antigos, só que você usa um VR pra olhar a cena. Enfim. Aí é câmera meio fixa, estranho porque sim. Existem alguns ângulos de cenários lá que não favorecem a batalha. E como você tem que ficar ajustando a cabeça pra conseguir ver o que é que tá acontecendo, chegava a ser um pouco incômodo, pelo que eu vi. Mas nada que não seja resolvido tirando a porra desse óculos dos infernos aí. Que ninguém comprou, né? Ainda diga-se de passagem. Se depender de mim. Você não tá rindo igual o Silvio Santos, mas como é que pode? Mas aqui só tem personagem. É Doquinha, Silvio Santos, é todo mundo aqui. Bom, antes da gente entrar nas tecnicalidades do jogo, né? Vale a pena a gente dar aqui uma breve explanação sobre a história do jogo, né? A lore. Bom, nos anos 60, a humanidade desenvolveu um meio de se conectar com o que eles chamam de sonhadores a realidades paralelas. Você vê que o negócio do jogo já é meio Lovecraftiano, né? Eles tentam se conectar... às vezes. Querem se conectar a entidades superiores, a seres que eles não entendem e tal, né? E eles usam esses sonhadores como as pontes, né? Pra tentar se comunicar com essas realidades paralelas. Quase todos esses sonhadores se conectam a mundos interessantes, né? Muitos dos quais quebram a física, como as pessoas conhecem e tal. E aí, a partir daí, começa a história do jogo. Sendo que um desses sonhadores se conectou a um organismo vivo do tamanho de um planeta. Carai! E conheceu formas de vida que adoravam o que eles chamam de guardiões, né? Cada um desses mundos tem seu guardião. Se esse guardião morre, aí o seu planeta tá lascado, porque são esses guardiões que protegem esses... cada mundo é protegido por esses guardiões, e eles protegem de maus... De maus, ó. Da raiz, que eles protegem daquela raiz. Isso, exatamente. Os guardiões protegem os mundos da invasão dessa entidade chamada Raiz. Que acaba por tentar dominar tudo. Se não tiver o guardião, aí você tá lascado, porque essa raiz é como se fosse um organismo parasita. Ele entra, né, no seu mundo, suga toda a energia. E consome tudo, né? Mata tudo que tem pela frente. E é isso aí. Tipo a música do Bezerra da Silva, né? Do Nascimento do Quintal, né? Exatamente. E deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Você lembra dessa merda? Como é? A placa de vídeo de Bruno. Na hora que liga, suga logo toda a energia do quarteirão. Exato. Até nos apagões lá, é culpa só dele. Dando apagão, acabando com tudo. É mais ou menos a raiz.
Bom, como o Reinaldo disse, os mundos sem guardiões estão em grande risco de invasão por essa entidade chamada Raiz, né? O Root, que eles chamam no jogo. Num certo ponto, se eu não me engano, em 68, foi um momento que coincidiu com a morte de um dos sonhadores, que estavam tentando manter contato com essas entidades, e nessa época a Terra é invadida pela Raiz. O sonhador é um ser humano? Um ser humano, Eles pegam esses humanos e tal. Só que eles têm essas capacidades de sonhar, eles não é sonhar, eles não é bem que eles têm a capacidade de sonhar, eles são conectados com as pedras. Com a Matrix, tem umas pedras de energia lá, as pedras vermelhas que você acessa para o save, e eles extraem essa energia para conseguir fazer a transferência da mente do sonhador para ele visitar esses mundos e coisas do tipo. Os exércitos da humanidade foram destruídos pela invasão da Raiz, né? De modo que os caçadores eram apenas grupos de resistência e tal. As balas e munições, etc., são muito raras nesse mundo, apesar de que no jogo você consegue a granel isso aí. Mas na lore é bem escasso. O fundador do que eles chamam dessa equipe aí que tentou contato com outros mundos, outras realidades, se chama Ford, né? Ele enlouqueceu tentando salvar a Terra da Raiz e não conseguindo, ele foi, por ele mesmo, visitar outros mundos para descobrir um método de acabar com esse mal, de alguma forma. Inclusive, no jogo você se encontra com o Rei Imortal, né? O Undying King, que ele revela no jogo que o mundo dele também já foi invadido pela Raiz. Sim. Inclusive o mundo dele foi destruído, né? Isso. O método que ele encontrou para acabar com a Raiz foi bombas atômicas, praticamente. Eles falam de nuke, né? Que é bombardear, né? Ele resolveu destruir o próprio mundo para evitar que a Raiz espalhasse para dominação outros, né? pela Raiz. Tanto que no jogo, essa cena aí do Undying King, ele pede sua ajuda para conseguir reerguer o império dele, reerguer o mundo dele. Porque a destruição foi tão extensa que eles perderam o poderio até de se proteger, por assim dizer. E ninguém sabe os verdadeiros o que ele quer, porque ele é pra quem não jogou, o Rei Imortal, ele é um alien, né? Ele não é um humano, ele é uma criatura. Sim. Você vê, só olhar pra ele, você vê que o cara não tem boas intenções, né? Ele é todo... se você for Alisson, você vai olhar assim, mas o cara é gente boa, bicho. O cara tá me ajudando aqui, ó. Ele me deu R$2. Vou ajudar ele. Eu ia ajudar ele. Ele se engasgou com fumo agora. Peraí, como Mas foi isso é uma parte pra discutir depois, que abre o que o jogo oferece de possibilidades pro jogador, né? Suas decisões e tal. Bom, fizemos aí toda a introdução, Bruno com a sua maravilhosa pesquisa historiográfica sobre lores criadas no mundo da ficção. Nos premiou aí com a introdução e tal, um pouco do lore, sobre o rei, esse maldito, que veio aqui pedir pelo amor. É um mendigo intergaláctico, né, bem dizer. Mas assim, os pontos que a gente separou aqui, guys, que a gente não falou antes, mas eu vou explanar pra vocês, que nós iremos analisar, alguns não tanto analisar, mas falar a respeito, como são história, dificuldade, multiplayer, caso tenha, nesse caso tem, fator replay, jogabilidade e diversão. Bom, falando um pouco da jogabilidade, como a gente já havia mencionado, acho que a introdução, ou em off-topic, mas caso não esteja gravado eu vou reforçar aqui, que é o seguinte: o jogo basicamente é um Souls-like, sendo que, mencionei na minha intro, é isso mesmo, sendo que no lugar é uma ideia assim, simples, porém eficaz, que é no lugar das armas corpo a corpo, você tem armas de distância, apesar né? Então, delas existirem, as armas corpo a corpo, né? Mas elas não são o foco principal. Não é. Mas você pode até montar builds focadas na arma corpo a corpo, é possível. Mas o jogo não encoraja isso. Inclusive, você não precisa nem sacar a arma, basta você não usar o ADS da arma, atirar como se fosse no hipfire, que ele já tá batendo com a arma corpo a corpo. Mas a jogabilidade isso eu achei genial, cara. Pois é, porque aí você dá insta, deixa menos atrapalhado o gameplay, pra você se preocupar, né? Exato. Muito rápido as ações, eles acertaram muito na questão da jogabilidade, o gameplay do jogo mesmo é muito divertido, ele pega o melhor que Gears of War, satisfatório também, viu, Resident Evil 5 oferecem, que é aquela visão over the shoulders, né, que a câmera fica mais ou menos no ombro do seu personagem e você tem total controle sobre a mira, etc. Inclusive você pode jogar a câmera de um lado pro outro, dependendo de onde você esteja e tal. Tu jogou no mouse e no teclado, foi? Não, se bem que você pode jogar onde você quiser. Eu também joguei. Mas apertando, eu acho, não sei se é Z, algum botão que você aperta que você tá mirando aqui sobre o ombro esquerdo, ele vai pro direito, entendeu? Pra você trocar um pouco o ângulo. Sempre que você aperta Shift, ele troca o ombro. Pronto. Aí isso aí já ajuda. No jogo também, como todo Souls-like, ou boa parte deles tem iframes também.
Inimigo lhe ataca, você dá o dodge, né? Que o jogo é baseado nisso. Você tem os frames de invencibilidade, tá? Pra sair dos ataques. Também tem aquela esquivinha só pra trás, né? Aquela que você aperta o botão sem fazer nada, sem dar nenhuma direção. Ele dá só um recuo. Ela também tem alguns iframes, mas tem que ser mais preciso. Nessa questão dos iframes, eu achei uma jogada de mestre que a Gunfire conseguiu fazer, porque eles entenderam o conceito principal da maior referência deles, que seria o Dark Souls. Porque no Dark Souls você sofre para conseguir fazer as coisas, mas ele é um jogo que não chega a ser injusto na sua jogabilidade. E o Remnant, se ele não tivesse pego essa questão dos iframes, de ter essa a precisão da esquiva, né? Precisão do reconhecimento, talvez ele fosse um jogo muito injusto e punitivo. Frustrante, isso tiraria, né, boa parte da diversão que o jogo traz. As esquivas do jogo, você se sente bem ao conseguir esquivar de um inimigo. E ela dá, ao mesmo tempo que você esquiva, o jogo é rápido o suficiente para lhe dar um tempo de reação de conseguir acertar aquele inimigo que estava lhe atacando. Dificilmente você vai morrer nesse jogo e dizer, não, foi injusto, morri porque o jogo quis fazer isso e aquilo. O jogo roubou. O jogo roubou. Não, o jogo não roubou. Se você morreu, ou você mordeu mais do que conseguia botar na boca, no caso você quis enfrentar 30 inimigos de uma vez, ou então realmente você errou o tempo de fazer suas esquivas. Ele é um jogo de uma jogabilidade muito precisa e muito bem feita dentro da proposta deles. Eles conseguiram pegar a referência e tem um melhorar monte de similaridade, cara, momentos. com Dark Souls direto, assim, tipo, tem os Estus Flasks lá também, né, que a gente são tem outro nome lá, mas a gente só chama de Estus Flask. Não adianta, é Estus Flask. Não adianta. Tem os iframes, você vai entrar no boss, tem a cortina de fumaça, ele passa fazendo aquela animação também. Não tem podemos esquecer, né, que assim como Dark Souls, também. Você tem também a questão da barra de cansaço, a estamina, como todo mundo chama. Apesar de que nesse jogo aí a barra de estamina é bem maior, né? Tem uma armadura que eu peguei até a segunda armadura que eu peguei, você dá... Ela assim, tem uma defesa muito maior do que a inicial, mas você fica dando fat rolls, a armadura é pesada, tem muita coisa, suga muito da escola Souls, assim, da vida, entendeu? Distribuição de atributos também, engraçado que você começa o jogo com poucos atributos. Você começa, sei lá, com 4 no máximo, ou 5, que na verdade são você de traits. 3, né? E o jogo lhe dá poucos. Para você achar os outros atributos que você pode melhorar, você tem que fazer coisas no jogo específicas. Alguns você ganha matando o chefe, ou então avançando no jogo. Outros você tem que realmente descobrir como pegá-los. Por exemplo, eu tava até com o Reinaldo farmando alguns certos atributos. Por exemplo, tinha um lá que é a velocidade com que você revive o amigo numa partida. Isso é um atributo que você pode jogar pontos para cima para melhorar isso daí. Você só habilita esse atributo se você morrer várias vezes no jogo. Você morre e uma hora você habilita esse atributo. Qual era aquele que antes que vocês pensem que os traits são apenas desse tipo, morra tantas vezes, faça tantas coisas, alguns traits eles vão vir no meio de subquests, que são bem escondidas, por sinal. Uma delas é o Bark Skin, né, Bruno? Que pra você conseguir pegar esse trait, você teria que entrar numa subquest de achar um NPC louco que usa uma máscara que tá deturpando a mente dele, e conseguir pegar essa máscara desse NPC e chegar em um determinado local onde haveria uma árvore que não fala com você. Essa árvore é viva, ela não fala com você se você chegar lá e tentar falar, mas assim que você tem a máscara e coloca ela, a árvore entra em contato com você e diz, você é o escolhido, isso vai lhe ajudar, e você ganha esse trait novo. Então tem ações, itens que você pega, chefes que você mata e subquests que podem dar traits, que por sinal não são poucos, são vários traits muito diversificados e alguns realmente modificam bem o gameplay. Eu já zerei uma vez, tô na metade da segunda tentativa e ainda falta traits, ainda falta arma, ainda falta armadura. Isso aí, vale mencionar que o jogo é procedural, né? Você nunca vai estar numa dungeon 100% igual toda hora. O jogo até oferece a oportunidade de você dar reroll no mundo, né? Ele deixa você resetar o seu mundo pra você começar do zero mesmo, se você quiser. Mas você não perde seus upgrades e seu progresso. Você só realmente reseta o mundo ao seu redor. Porque esse jogo é assim, cara. Você pode até zerar o jogo, mas isso não garante que você vai ver todos os chefes.
não garante que você vai pegar todas as armaduras e nem vai ver todas as quests. Aliás, você não vai ver mesmo. Você vai ter que realmente jogar várias vezes ou entrar no jogo de amigos ou desconhecidos, porque o mundo que eles estão jogando é diferente do seu. Ou seja, vai ter outros chefes, certas quests vão estar disponíveis que não estão no seu. Inclusive, no dia desse eu entrei pra jogar com o Reinaldo, aí a gente tava matando um boss que o Bruno não tinha matado ainda, aí Reinaldo, espera, Bruno, entrar que ele não matou esse aqui ainda não. Sendo que eu já tava mais na frente, né? Bem mais na frente, tava tipo 10 horas na minha frente, cara. Exato, aí você tem que dar tem um fato, aí já puxa pro fator replay, que você tem que zerar o jogo algumas vezes. Dentro desse fator replay, eu gostaria de ressaltar também, como o Bruno falou, ele é um jogo procedural. Os cenários são criados de forma procedural, mas eles conseguiram fazer isso também de uma forma bem interessante. Por quê? Os cenários, mesmo você resetando o mundo, eles mudam, você nota que eles mudam, mas eles não deixam de ter uma certa familiaridade que faz com que você não se sinta sempre perdido, como alguns jogos fazem aí quando tem essa questão do mundo procedural. O mundo é procedural, mas eles têm uma certa estrutura a ser seguida que traz para o jogador uma segurança. Eu já passei por algo parecido com isso, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa que eu estou vivenciando agora. Isso dá uma renovada na questão do gameplay, que vale a pena você ficar resetando o mundo para explorar novos cenários. Eu acho que eu cheguei a resetar o mundo já 4 vezes. Não finalizei 4 vezes, finalizei apenas uma, mas já resetei o mundo 4 vezes. Reinaldo brinca, vezes... né, bicho? É de impressionar, cara. Como esse homem tira pra grindar um jogo. Corre uma lágrima no olho do produtor, tá ligado? Vale dizer que no momento eu estou com o meu trait level 400. Então eu estou level 400 no jogo. Porra. É um doente. Obrigado, cara. Vindo de você é um elogio. Macho, só uma aspa aqui, mas a gente tava jogando, era o Sekiro. Esse homem me venceu no cansaço. Eu digo, não, hoje eu vou jogar mais com aquele filho de rapariga, é hoje. Aí eu jogar com essa porra aí. Terminado, tá onde, Reinaldo? Tá no mesmo cantinho. Eu digo, filha da puta, bicho. Ainda como é que eu tava jogando no dedo, tá no mesmo cantinho. Às vezes não cansa nunca, não, bicho. A gente faz o que pode, né? Eu não tenho culpa se o jogo é fácil. Ixi, Maria! Mas, cara, essa questão do Remnant, vale dizer que eu estou num level alto, certo? Mas isso não garante que eu seja um personagem forte. Porque o jogo escala junto, né? O jogo ele tem essa questão de escalar. Na última atualização, eles estão fazendo como? Se o host daquele jogo ele é level 80, os inimigos serão level 83. Sempre estarão entre de 1 a 3 level acima do que o host da sessão vai estar. E o que é que acontece com quem está junto na sessão? Eles vão ser nivelados para baixo. Eu sou level 400, mas se eu estiver jogando com o Bruno, se Bruno for um level abaixo do meu, o meu nível vai baixar também. Eu não vou ser esse absurdo de forte. A não ser que eu seja o host do mundo. Aí sim, Bruno vai sofrer e coisa do tipo. Mas ele consegue balancear as partidas de uma forma que não fica injusto. Nem eu vou ficar overpower, nem Bruno vai ficar numa situação que ele não consiga jogar. Tipo, o Destiny faz isso muito bem. Isso também ajuda players novos a jogarem, né? O cara tá chegando no game, tá random, tá solo, ele entra no game de alguém, ele consegue jogar e tal. E ao mesmo tempo mantém a player base rodando, né? Assim, um cara que já tá nível alto, o cara entra um maluco lá, só que também tem outra desvantagem, entre aspas. Que é o seguinte, às vezes você joga algumas horas no game de algum amigo seu e ele não conta pro seu próprio. Você tá, tipo, parado lá. Seu save game, ele fica estagnado. Mas você leva todos os benefícios, todo o loot, certo, todas as armas. Você leva level, mas você não leva progressão de história. Isso aí não leva não, isso aí fica estagnado. Assim, ajudar os amigos é legal, entrar random é bacana também, pra você pegar nível, conhecer outros bosses e tal, que a gente já tinha falado, mas o seu progresso particular, o seu mesmo, você precisa progredir ou com alguns amigos, ou começar todo mundo junto, por exemplo, só jogar quando estiver junto, ou então ir se ajudando. Isso vem diretamente da referência principal dele, que é o Dark Souls. O Dark Souls também tem isso, fato, né? De você não progredir quando está dentro do jogo de alguém. Você pode, por exemplo, castar no Dark Souls, né? Alguém pra lhe ajudar a matar um boss, tá muito difícil, mesma coisa no Remnant é isso, cara, vão me ajudar a matar tal boss, aí entra a galera, ou então eu preciso matar esse boss, que eu não matei ainda, aí entra a galera, vai lá e mata, entendeu? E
Inclusive, a variedade de inimigos faz com que, e junto com a proceduralidade do game, cada replay ou rerun que você dê no jogo pareça realmente que é um refresh de verdade. Cara, usei tanta palavra em inglês agora, mas parece que é de novo, cara. E aí você dificilmente abusa. Normalmente é bem divertido fazer esse reroll aí no game, cara. Uma coisa até que vale a pena a gente falar aqui é que, apesar de no seu jogo certos boss não aparecerem, ainda tem outra agravante. Certos chefes você tem que matar eles 2 vezes. Porque dependendo tem um modo, né? Dependendo de como você mata o chefe, ele vai dropar uma arma ou um mod, ou então uma armadura especial. E isso em várias situações. Se você matou um boss, é quase certo que você vai ter que matar ele de novo em outra gameplay, ou então no jogo de um amigo, porque ele vai dropar outra coisa que você não tem. Como o nome daquele chefe é o The Herald, né? Que é aquele monstro das unhas. É só um exemplo. Esse chefe, ele é um pé no saco, cara. Ele chega pra você, melee, arranca metade da sua vida, corre de um lado pro outro. Você pode ter 2 opções de matar ele. Você mata normal, atirando nele, evitando os ataques dele, tá? Os mobs. Ou você mira nas pernas dele o tempo todo, só atirando nas pernas. Tem uma hora que ele vai se ajoelhar. Aí você vai nas costas dele e puxa um arpão que tá preso. E isso é uma arma que você não conseguiria se você matasse ele pelo método tradicional, né? Aí fica aquela coisa, se você fizer isso, você ganha esse item, que é o arpão, que é uma arma, ou se você matar pelo método tradicional, você não vai ganhar um arpão, mas vai ganhar outra coisa, entendeu? E isso é regra pra quase todos os chefes desse jogo. Tem aquele dragão também, né? Eu esqueci o nome dele, mas... O dragão, por sinal, ainda precisa enfrentar ele novamente pra conseguir arrancar a cauda. Ganha quando arranca a cauda do bicho. O dragão você ganha a espada de fogo. É a espada de fogo. Se você atirar só no rabo dele, na cauda, vai ter uma hora que a cauda dele vai quebrar, no melhor estilo do Monster Hunter. E no final da luta, você é premiado com essa espada melee de fogo, né? E se você matar ele normal, sem quebrar o rabo, você ganha uma submachine gun que atira balas de fogo. Aí fica e que tem um especial que é um lança-chamas mesmo. Ou você enfrenta ele 2 vezes, de alguma forma, ou então você opta o melhor item que encaixa na sua build, né? E o jogo não vai lhe dizer como matar, não. Isso tudo aí você ou tem que ver na internet ou testando, né? É bem interessante isso daí. É mais um fator de replay muito legal, cara. Os caras tiveram sacadas incríveis nesse jogo. Ainda dentro de toda essa amálgama que o jogo consegue fazer, de pegar várias referências e criar uma experiência nova, isso. Ele também é um jogo que preza muito por segredos e puzzles. Você vai ter muita coisa pra descobrir nesse jogo. Referências de quem é um pouco mais velho e assistiu filmes de Indiana Jones, até mesmo quebra-cabeças no chão. Em um determinado momento no cenário do deserto, você tem algumas pedras no chão que sempre que você pisa, elas afundam. E se você fizer uma sequência correta, vai abrir uma entrada para uma pirâmide que tem atrás de você. Uma pirâmide não, um local secreto, onde você terá acesso a uma armadura secreta. Muita coisa desse jogo acaba passando batido porque eles conseguem mesclar bem o cenário com os segredos. Você não acha que ali naquele determinado local vai ter alguma coisa e acaba que tem. A referência do Indiana Jones, por exemplo, é uma das mais curiosas. Por quê? Existe uma frase em uma determinada parede no começo do jogo, que pode ou não aparecer também, que faz referência ao Indiana Jones e a Última Cruzada, se não me engano, que tem a frase que diz: o penitente fica de joelhos e não sei o que, blá blá blá. E quando você está de frente a essa frase e você se abaixa, a parede que está na sua frente começa a se desfazer e você consegue entrar para pegar um item secreto que está lá. E não lembro se é um talismã ou um anel, mas enfim. Isso é apenas um dos segredos. Junto com esse do chão, junto com o do Indiana Jones, nós ainda temos segredos que vêm em forma de música. Você tem que conseguir tocar uma determinada música em alguns locais para acessar um item secreto ou para evitar alguma batalha. Ele é um jogo muito cheio de referências e de segredos e que traz uma camada de complexidade que dá um gostinho a mais que as referências originais que ele pega não tem. Mas é uma experiência única, mesmo sendo
extremamente familiar. Uhum. Uma das coisas que favorece pra mim a diversão desses tipos de jogos é a simplicidade. O jogo ele não lhe confunde de maneira nenhuma, tudo é muito direto, é fazer upgrade nas armas, é um processo muito simples, ele pede que você cate materiais pelo jogo, né, matando inimigos ou então abrindo baús, mas não são muitos materiais, o jogo deixa muito bem claro que você precisa coletar para poder dar upgrade, desde ferro a ferro galvanizado, ou então luminite, e vai subindo o grau de raridade, mas o jogo não dificulta a sua vida em nada. É muito fácil você entender o sistema de traits, né, como a gente já explicou. Porque muito ele é simples fácil você também, entender. Né, cara? É muito fácil você entender onde você está aplicando seus pontos de experiências. E trocar de arma, colocar armadura nova, ver os seus status, ver o que é que essa armadura vai lhe dar a mais do que a anterior que você estava usando. Tudo é muito bem explicado. Isso, você pode escolher, se você se afeiçoar por um estilo de arma, você pode continuar usando ele, você vai só upando e ele vai ser efetivo durante muito, muito tempo, entendeu? Assim, se brincar, você pode zerar o jogo com o mesmo tipo de arma. O que vai demandar mais material se você quiser upar outro estilo de arma. Se você tá jogando de revólver e sniper, pronto, você pode upar os dois aí e jogar de eterno com eles, botando os mods e tal, evoluindo e tal. E você pode também adequar seu personagem a seu estilo de jogo. Tem os anéis, né? E os trinkets que você pode colocar. Se você quer um personagem que seja bom pra sniper, à distância, o jogo vai lhe dar a armadura certa pra isso, vai lhe dar os traits pra você aplicar que servem pra isso e os anéis próprios pra esse tipo de gameplay, que vai dar crítico numa distância tal, os inimigos à distância vão sofrer mais dano e por aí vai. Pra te puxar pra longe, assim, vai encaixar no gameplay, você né? faz a build que você quiser. Se você quiser um personagem que casta minions pra atacar os inimigos, dá pra você fazer melee, que não é nem o foco do jogo, dá pra você fazer uma build de melee, que vai lhe dar mais potência close range, né? Será que é por acaso essa build de melee ou ficou assim, sobrando ou os caras... Rapaz, tem uma galera aí que zerou só de melee, viu? Se você for no Reddit, você vê a galera com a build de melee aí que... Passou. Ele só passa mal mesmo em certos chefes, porque, por exemplo, o Ixalis, que por sinal é um dos melhores chefes do jogo, ele não dá pra você matar ele de perto. Ele tá sempre flutuando numa ponte. E você tem que realmente atirar. Mas fora ele, quase todos os chefes dá pra matar os outros chefes você consegue ter acesso no melee. Tipo duas vespas, duas bruxas que parecem umas vespas, Melhor chefe do jogo, esse daí. Tu acha mesmo, velho? Porque assim, todos os chefes são bem legais, mas a maioria deles chamam minions pra lhe atrapalhar. Isso aí tira um pouco do brilho do chefe, porque você tem que se preocupar muito com os minions. Às vezes a dificuldade do chefe não é nem ele em si, mas sim os creeps que ficam batendo em você. Os inimigos que vão aparecendo, brotando e lhe atrapalhando. E às vezes ele aparece nas suas costas, você toma um dano de graça, que você não tinha nem como prever. Mas esse não, o Ixalis, que são essas duas bruxas, tipo barra vespa, entidade, né? sei lá, parece um inseto. Eles não chamam minions, é você contra o chefe e eles chamam um tipo de minion, que é aquela bola verde. Tem né? algo a mais, seriam aquelas névoas. Só que, assim, diferente dos outros chefes, o Ixalis, ele chama esses supostos minions dele, certo? Seriam as névoas. Mas não é algo que seja tão abusivo quanto é em um chefe que tem... Tipo o Harrow. Eu achei o Harrow, pior. ele é extremamente forte, ele é rápido quando ele começa a correr. De 1 ou 2 pancadas ele lhe derruba e some isso a um número abusivo de minions. Tem momentos que você tá lá com 10 minions em cima de você e o boss ainda vindo pra cima. No Ixalis não, ele tem fases. Ele solta, quando ele vai castar essas névoas, ele não dá outro ataque ao mesmo tempo, ele está castando as névoas. Aí você lida com as névoas e volta para ele. Os outros boss meio que fica aquela loucura, é um tanto quanto caótico. De você estar lutando contra o boss, ao mesmo tempo tem 1 bilhão de inimigos lá em cima de você e você não tem pra onde se virar. Quando isso acontece. Eu lembro bem do Harrow e do Undying King, que é abusivo demais o caso do Undying King, porque tanto são muitos inimigos, quanto são inimigos muito fortes. Aí some isso a um chefe que tem uma movimentação que aparenta ser lenta, até ele pegar 2 espadas e partir pra cima de você com uns dashes, que ele vai acertar aqueles golpes. É muito difícil você escapar. E que ao mesmo tempo que tem vários minions e o chefe atacando, ele invoca tipo uns orbes que começam a lançar umas estacas de gelo em você. Tudo ao mesmo tempo, em um cenário bem claustrofóbico, sabe?
Aí isso acaba tirando um bocado do brilho desse boss. E é algo que não acontece no Ixalis. Bom, nem tudo na vida pode ser perfeito, né? Existe, pelo menos na minha opinião, um ponto fraco no jogo, que são as habilidades. À exceção de umas 4, até o ponto onde eu estou, até uns 4, 5 habilidades que são úteis, a maioria parece ser extremamente nerfada. Quer dizer, você tem lá um lança-granadas, que é bom, pega pra um grupo de mobs, é uma maravilha, é como se fosse a granada do jogo. Aí você tem um buraco negro que você usa e que se seus amigos não estiverem prestando atenção, eles vão morrer junto dos inimigos. Você tem uns tiros de radiação que ricocheteiam na superfície que bater. Bom, basicamente são essas habilidades até o ponto onde eu tô que chamam a atenção, que são boas. Todas as outras parecem ser bem nerfosas. Invocar um monstrinho. Tem umas bem apelonas, por exemplo, ativa e a próxima vez que você morrer, você vai reviver, mas essa habilidade tá travada na própria arma. Eu senti falta, de verdade, foi de slots e habilidades passivas para as armaduras. Porque cada set de armadura vem com uma habilidade embutida nele, mas que cabia ainda um nível de personalização um pouco maior, né? Já que o jogo não tem lutas randômicas. Acho que essa deveria ser o local onde isso seria inserido. As armaduras, cada uma tem 3 slots. E os sub-bosses, os desafios escondidos no jogo, os chests, droparem essas pedras que seriam passivas, né? Aumenta o dano da porrada corpo a corpo. Aumenta a distância de efetiva de cada arma. Aumenta o número de balas que você pode carregar em determinado tipo de arma. Para poder o jogo ficar... você ir começando a diferenciar um player do outro. Porque no fim das contas, basicamente, se você joga de sniper, todo mundo que joga de sniper naquele jogo vai jogar com o mesmo set que você. Se você joga de porrada, todo mundo que joga o jogo vai jogar com o mesmo set que você. E existem sets que são completamente inúteis para determinados estilos de jogo, como por exemplo, um set que você aumenta o seu dano quando você recarrega a arma. Aí melee, com arma melee você não recarrega nunca. Então não serve pra absolutamente nada. Então assim, eu achava que eles deviam ter... Não pode ser 100% perfeito, né? Eu achava que eles podiam ter colocado esse nível de personalização nas coisas, porque... Se você jogar 10 horas com o seu amigo e você tiver as mesmas preferências que ele, inevitavelmente você e ele vão usar os mesmos equipamentos. E olhe lá se você também não acabar usando as mesmas armas. Esse aí é um problema sério, porque você fica passando que todo mundo tá igual. Até que na nossa jogatina, né, eu, Reinaldo e Bruno, a gente usou, cada um ficou mais ou menos com um tipo de set. Foi até surpreendente isso aí ter acontecido dessa maneira. De uma forma ou de outra, eu acho que devia ter um nível de personalização maior nessa questão de habilidades passivas e slots de habilidade para as armaduras. O resto do conteúdo... Eles podem implementar, né? Talvez que... Isso, exatamente. O resto do conteúdo do jogo, por exemplo, as habilidades de armas, apesar de hoje elas serem pouco limitadas e pouco variadas, e algumas terem efeitos muito melhores do que outros e claramente levam você a utilizar só aqueles tipos ali, eu acho que com o tempo eles vão implementando, porque isso aí é um ajuste ali mínimo, é aquela sintonia fina que você vai fazer, né? Uma afinação mínima, porque eu não tiro o brilho do jogo. Eu só acho que com o esticar do gameplay, né? Como o Bruno disse, com essas questões de você resetar o mundo, vai ficar, acho que vai afunilando cada vez mais essa questão, de todo mundo ficar cada vez mais parecido. Porque vai ficando bem óbvio que não adianta você querer insistir em determinada arma quando outra vai fazer o mesmo serviço, só que melhor. Como, por exemplo, um arco que atira 5 dardos. Uma besta que atira 5 dardos. Ela tem o alcance menor do que o sniper, ela tem menos bala do que o sniper e ela carrega mais devagar do que o sniper e ela pega a menor distância. O raio de efetividade do sniper é melhor do que o dele. Então você não vai utilizar aquela arma nunca. É simplesmente inútil perto do sniper. Você olha e diz, tá bom. Aí tem um outro arco, outra besta lá, que é como se fosse uma arma curta.
É completamente inútil. Primeiro que a mira eles estão ajustando algumas armas. Toda semana eles estão lançando uns patchzinhos aí que estão equilibrando. Mas se eu não me engano, uma dessas bestas aí, ela causa bleed, né? Causa sangramento. Essa é dos 5 tiros. A dos 5 tiros. Assim, eu acho que no fim das contas, esse é o detalhe que o jogo tem, mas que é facilmente consertado se a equipe de desenvolvimento tiver interesse. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, uma coisa que eu sinto falta no Remnant seria ele deixar um pouco de lado essa questão, porque o loot dele é fixo. Você pega e é aquilo ali mesmo. No caso das armas, se você quiser... Armas e armaduras, se você quiser, você evolui. Mas eu sinto uma falta de algo mais... por falta de uma expressão melhor, mais Diablo. Uma coisa é você pegar um set lendário, você ter slots para mais gemas. aleatoriedade no game. Eu acho que isso aí vai mais da escolha dos desenvolvedores. Não, claro. Isso daí... que optaram mais pelo caminho do Dark Souls. Eu só acho que você beber da fonte, não quer dizer que você deve também transportar o lodo da fonte pra sua, que você tá fazendo uma nova. Sim. Porque o que ele tinha de Dark Souls de bom, velho, eles pegaram e ainda melhoraram. Eles disseram assim, Dark Souls é bom. Acho que até essa repetição de comparação com a maioria dos títulos hoje em dia, a galera fica achando, não sabem comparar jogo, tudo é pra ser Dark Souls. Não, velho, não é isso. É porque a galera pegou o jogo e transformou num paradigma. Não tem como fugir. O jogo tem um Estus Flash que chama de Coração Dragão, mas é o mesmo efeito. O jogo você upa as armas utilizando o metal. Dark Souls do mesmo jeito. Exato. Não tem nesse jogo aqui você tem dinheiro, no Souls você tem as almas. Mas é a mesma mecânica do mesmo. Questão de você dar o dodge. Se você usa uma armadura mais pesada, fica mais lento. Se você usa uma armadura bem mais leve, você fica super mais rápido. Aí também nem gasta menos. A pancada, se você tiver com a armadura pesada, é mais lento. Tem o que dizer, bebe demais da fonte. Agora, eles, como o Reinaldo disse, se eles tivessem adotado nessa questão do loot, um quesito ali Diablo, um quesito Destiny mesmo, mais aleatório. Shooter. Isso, aleatoriedade, a palavra é essa. Você esticar muito mais o gameplay, porque você ficar assim, vou dar um hero. Vou matar tal bicho que eu já sei que... eu não gosto de negócio de randômico não, haja saco. O problema de você deixar... Acho que eles foram por outra via. Por exemplo, como em cada run você não vai ver todos os boss, então pra você a aleatoriedade não está no loot, está no boss que você vai ver. Diferente de Destiny, por exemplo, que você sabe os boss exatamente, mas a aleatoriedade está no loot, entendeu? É invertido isso. Isso aí é uma coisa assim... Não é que seja... Você pode, pela randomicidade, ficar... Se você só jogar no seu mundo, ficar dando heroes, inúmeros heroes, e você não pegar aquele que você quer, né? Ou seja, vai ficar difícil. Mas você pode também se tornar uma coisa banal, como por exemplo, pra mim não saiu a pistola da caçadora. Pra Reinaldo saiu as 2 vezes, e na segunda vez que ele foi jogar, ele simplesmente disse assim, ei, bora ali pegar. E a gente entrou no save dele no canto específico, foi lá, a gente atropelou todos os meninos que tinha lá, como se fosse os ladrilhos do piso. A gente não tava nem tomando conhecimento dos inimigos, tava só andando por cima deles. Pegou a pistola, eu cheguei na base e upei ela até o nível dos meus equipamentos, já basicamente, e pronto. De cara, logo. Fiquei o pé assim, pronto, peguei o que eu queria, super fácil. E já upei pro nível que tava os meus outros equipamentos. Aí fica assim, você muito direto ao ponto, sem aquele negócio que... assim, tem gente que acha chato, mas eu gosto muito. Matei o boss. Acho que é Vamos ver agora se veio deu do loot, ensinamento do World of Warcraft. De você matou o último boss da raid. Só dropou coisa de xamã e você é um paladino. Tomou no cu. Aí na outra... Aí vai, pronto. Uma semana pra resetar a raid. Aí você esperando uma semana fazendo outras coisas. Aí, caralho, bora essa semana matar. Chegar lá... Só dropou coisa de Warlock. Aí você, porra, semana que vem. Semana que vem é meu dia. Aí fica nessa, né? E, meu irmão, você não para. Você fica ali naquela coceira. Que desgraça, eu quero minha coisa. Enquanto num jogo que você matou, garantiu. Errou, você não tem mais. Vou matar esse boss de novo. É que nem eu te disse, Vou matar outro. Aquele ali morreu. A aleatoriedade tá nos boss, entendeu? Você aí procurar eles o boss... podiam acrescentar isso aí, sabe como? Que era o negócio que eu tava discutindo anteriormente. Eles adicionarem habilidades passivas, que seriam slots das armaduras, ou então uma construção de nível de talento, que é como eles fizeram, né? Eles
você tem os pontos e você vai botando em determinadas habilidades. Só que isso fica assim muito em subnível pro personagem. Você pode pegar o cara que tenha 400 levels, como Reinaldo, e ele distribuiu esses 400 pontos lá em inúmeras habilidades. E tem eu com nível 60, 70, e a gente enfrentando o mesmo monstro, e você praticamente assim não consegue distinguir a diferença, entendeu? Ou seja, fica diluído. Os pontos de passividade do jogo ficam muito diluídos. Assim, eu acho que tinha que ter um peso maior pra poder recompensar o cara que se estrepou de jogar, meu irmão. O cara tá se matando ali. Eu vou conseguir essa desgraça. Aí do nada, chega eu, que joguei 5 horas do jogo. Só porque sabe exatamente o que fazer? Não é nem porque sabe o que fazer, é porque jogou as 5 horas e os talentos servem muito pouco, os traits. É tipo assim, a cada 5 pontos que você gasta, você ganha 1%. Aí é 1% sobre 20. Aí caralho, fica muito diluído. Aí você bota 40 pontos pra ganhar uma mixaria sobre um valor ínfimo e aquilo não sai do canto. Fica muito parecido. É assim, você nota mais em determinada habilidade. Cansar menos. Aí você nota, o cara corre, vai bem mais rápido que você, chega nos cantos, bem mais rápido que você. Mas isso não é aquela coisa. Olha ali, meu irmão. Quando eu falei sobre a questão de ser um pouco mais Diablo, como é que eu imaginava que poderia ser? Se você, no momento atual do jogo, se você evoluir armas e armaduras, você só vai ganhar, no caso das armas, ataque, no caso das armaduras, defesa. Você topa essas armas e armaduras e, assim, você chegou no máximo, ficou mais forte. Fim. Acabou. Eles poderiam adotar um tipo, vamos supor, evoluir uma arma ao máximo, você tornar aquela arma uma arma lendária, uma obra-prima, ou seja lá qual for o nome que queiram colocar, e você ter slot a mais de habilidade, você ter um trait específico daquela arma que abre quando evoluir, para dar uma diferenciada, porque às vezes você passa tanto tempo com aquela mesma arma e mesma armadura que pode se tornar monótono. Você não tem nada mais dentro daquilo. Um exemplo bem simples de como poderia ser adicionado. Chega um determinado ponto do jogo onde para você upar mais algum nível, você tem que pegar simulacro. E são limitados no jogo, não é um drop de sorte. Então em determinados cantos do jogo que você vai pegar, e você só pega mais se você resetar seu mundo, ou se você for no game de outra pessoa. Que era que poderia ser feito além disso, né? Porque isso aí já faz com que você jogue mais. Mas além disso aí, o que era que eu, como desenvolvedor, tendo uma ideia, o que era que eu faria? A arma lá, da espada de fogo, que você só ganha arrancando o rabo do dragão. Upou 20 níveis. Aí agora, em vez de upar com simulacro, você só upa ela mais um nível quando você pegar outra dela e consumir para melhorar. Aí seria se obrigar a ir matar o dragão de novo pra poder upar. Aí vamos dizer que não upasse mais a força, mas melhorasse os atributos da habilidade. A habilidade dura mais, a habilidade vira mais life. A melhor habilidade upa a área. Porque aí você se sentiria, dizer, rapaz, eu vou matar o dragão de novo. Porque não é o caso. Peguei a espada de fogo do dragão. Foda-se, eu não vou mais nem pra lá. Vamos pegar um incentivo extra. Esse é um jogo que ele se vale muito das referências que ele pega. Vamos pegar como referência um jogo que tanto eu quanto você temos inúmeras horas. Monster Hunter. Meu irmão, aí... Qual é o incentivo que você tem para matar novamente determinados monstros? Não é nem matar novamente, é você continuar subindo na escala de dificuldade. No caso do Monster Hunter, nós temos o G-Rank nos antigos e agora vai ter o Master Rank. E a diferença de dificuldade no Remnant não traz nada de benefício para o jogador, no fim das contas. Você vai matar aquele boss de novo e ele não vai lhe dar nada de novo. Nada. É a mesma coisa. Você não vai ganhar nada. E esse era um ponto que eles poderiam ter pego, tipo, você chegou no nível 20. Esse daqui é o level cap, é a capacidade máxima para o nível normal. Porém, se você resetar seu mundo e for para um nível de dificuldade acima, eles poderiam colocar, olha, a partir de agora você vai pegar itens que deixam você reforjar a sua arma e tornar ela mais forte, você subir o rank. Sim. Isso já dava um boostzinho de empolgação pra galera jogar ainda mais. Sim, de fato. Não estou criticando diretamente o que eles fizeram. O sistema que eles fizeram é muito funcional. Mas seria uma camada extra que seria muito viável para deixar a galera mais hardcore e melhora, jogando. né? Pois é.
É que eu já falei, o sistema funciona, ele é bem desenhado e tudo, ele é diferente do que a gente tem, como em muitos jogos que você tem costume de grindar. E assim, talvez, eu admiro até, cara, a empresa por conta de tentar fazer uma coisa fora da caixa, que nem eu já falei. É o primeiro jogo deles nesse estilo, primeira tentativa, pois é, né? Inclusive ele surpreendeu a todos nós, ele veio do nada o jogo, $40, cara. Vale salientar que ele não é um preço cheio, apesar de que se ele fosse, eu não R$70, reclamaria. cara, R$70. Ele valeria preço cheio, ele vale $60. É um milagre esse jogo ter sido vendido por $40. Isso aí é indiscutível, não tem nem... É indiscutível. Qualidade, o esmero que eles colocaram, a programação muito bem feita. O gráfico não deixa a desejar também, né? Apesar de não ter nada demais. Selo rapariga de gráfico. Mas tu não tem a seção gráfica aí, porra? Tu não botou? Ninguém mencionou nada do gráfico. Não tem gráfico aqui não, porra. Tu não disse que tinha. Aonde? Tá maluco? No review aí? Tem não. Tu falou. Quando tu for editar aí e ouvir a nossa conversa, vai ver como gráfico? tu disse. Falei não. Pois se você pegar mesmo a parte mais técnica do Remnant, ele é um jogo que, mesmo sendo o primeiro jogo, a primeira tentativa nesse mundo da Gunfire, mas eles estão muito empenhados. Eu vi um gráfico da NVIDIA dos principais jogos que estavam aceitando até a questão do Deep Learning ou irão implementar isso. E o Remnant já está lá. Ele é um jogo que se utiliza da Unreal Engine 4, se não me engano, não é? Ou é uma engine proprietária? Cara, eu nem sei qual é a engine, viu? Mas roda pra muito bem. Pra mim que era Unreal Engine 4 ele. Se não me engano tanto que quando crashou uma vez, ele deu um erro de Unreal Engine. Como é que eu sei que o jogo é um Unreal Engine? Não, é que ele travou aqui, aí apareceu um erro que é comum em Ásia, aí agora já que merda. Eles conseguiram colocar recursos modernos. É uma empresa que não tem o porte de uma Square Enix, de uma Capcom. Sim, cara, os caras realmente mas eles fizeram um trabalho... milagre. Eles não têm o porte de uma From Software, que é uma monstra no mercado. Sim. E eles conseguiram fazer um jogo que ninguém esperava que desse certo em sã consciência, dado o histórico da Gunfire, que era vídeo, mudou, foi pra THQ, mudou de novo, e hoje em dia está onde está. Lançar um jogo e ser um jogo tão competente e que vem suprir a brecha deixada por Dark Souls. Porque mesmo você dizendo, não, mas a From lançou Sekiro. A proposta de Sekiro é diferente o suficiente para você não conseguir encaixar ele naquele vácuo que o Dark Souls 3 deixou após o fim do seu ciclo. Eu acho que a gente vai saber agora em que nível a From Software tá de novo quando vier o Elden Ring. Exatamente. O Elden Ring eu acho que ele é mais Dark Souls do que até o próprio Dark Souls 3. Então, vamos esperar o Elden Ring pra gente ver se a From Software soube pegar os próprios elementos e melhorar, como esse pessoal do Remnant fez, ou se vai ficar ainda naquela situação de mais do mesmo, né? Porque a gente espera deles é que eles melhorem ainda mais o algoritmo que eles já criaram. Isso daí vai abrir margem para um mercado muito bacana, porque agora, querendo ou não, é um estúdio menor, é um jogo mais simples, mas é um jogo muito competente. Se a primeira experiência da Gunfire foi desse jeito, imagine o que ela vai conseguir fazer daqui a alguns anos com o know-how que ela ganhou agora no Remnant. Então, ou a From começa a lançar as cartas dela na mesa, ou vai acontecer como aconteceu com a Blizzard na época do Diablo 3. Que ela perdeu espaço porque demorou demais para lançar o próximo produto. A Blizzard, ela tá hoje demonstrando como a empresa pode perder para ela mesma. Pois é. O World of Warcraft tem menos players do que o World of Warcraft Classic. Ou seja, a versão clássica com menos updates, com menos enhance gráfico, com menos conteúdo. E com 15 anos nas costas. Tá sendo mais jogada do que a versão que eles trabalharam esse tempo todinho pra chegar nesse ponto. Então, é que ele tá me dizendo, cara, a versão original que vocês fizeram, em algum momento descambou pra algo pior. Isso, ou eles aprenderam a duras penas que um dos fatores que vende muito o jogo é nostalgia.
Pois é, né, cara? É tanto que o próximo jogo que eles já anunciaram é o Warcraft 3, né? O remaster do Warcraft 3, então... o Warcraft 3. Vamos pegar a galera pela nostalgia. E isso não é uma estratégia que falhe com muita frequência. Veja aí a SEGA com 1 bilhão de jogos de Sonic modernos, sempre levando fracassos comerciais. Aí e vem quando o lançou Sonic Mania, que é basicamente... Não, vamos pegar aquele jogo ali, 16 bits, e vamos lançar aqui. Você tá vendo aquele jogo ali que tem 25 anos? Pronto, vamos fazer ele de novo. Beleza. E foi daí. Nostalgia vende muito jogo. Confie. Galera, um ponto que também vale a pena ser ressaltado é como funciona o multiplayer do Remnant. Diferente do Dark Souls, onde você tinha toda aquela problemática nos primeiros jogos, e que mesmo no 3 ainda era uma coisa muito maçante de você ter que pegar uma pedra, colocar um sinal em determinado canto, estar numa faixa de level para poder ser summonado, ou então usar uma senha específica para chamar o amiguinho. O Remnant ele vai por um caminho diferente. Ele segue um modelo mais drop-in, drop-out, sabe? Você, da tela inicial do jogo, você já tem a seção lá para se juntar a um jogo multiplayer, e ele já divide em 2 seções: amigos ou então público. O único problema que eu vejo no sistema que eles fizeram é porque se você escolher a opção público, você não tem a opção de escolher quem seria qual seria o jogo que você iria se juntar. Ele joga você aleatoriamente dentro de qualquer jogo e foda-se. Sim. Você que se vira. A moda caralho. E eu acho que um dos pontos também que eles poderiam implementar dentro dessa questão do multiplayer é você saber como é que está a conexão com aquele jogo que você está tentando se juntar. Porque em alguns momentos, muito raros, diga-se de passagem, eu acabei caindo em alguns jogos onde o lag estava alto, tinha alguns rollbacks e coisas do tipo. Mas sim. nada... Até porque o cara que tá hosteando, ele vai hostear mesmo, né? A conexão, sim. Servidor é ele. E isso acabava atrapalhando um pouco a experiência. Agora, como eu disse, foram raros os casos. No caso de jogos com amigos, eu achei espetacular. Você não tem a frescura que o Dark Souls tem de restringir por nível. Não. Seu nível é muito desproporcional, vamos nivelar aqui. Beleza. Todo mundo tá ali parecidinho, o dano vai ser parecido, não vai ser nada exagerado. Isso aí é... A maneira que eles fizeram isso aí é fantástico pra manter aquela questão do jogo equilibrado, uma pessoa não sair atropelando o gameplay dos outros. Mas pra quem tá muito na frente, deve ser assim... um pouco frustrante. Você diz, rapaz, eu sou tão forte e tô aqui enfrentando esse nego lixo. Mas aí não, tá dando essa demora. Cara, aconteceu comigo, eu com level 320 na época. Tinha um asilo lá dentro. E eu fui ajudar um amigo meu que estava começando o jogo, e fomos enfrentar o primeiro boss, que era... esqueci até o nome dele, que é o monstrão da espada que pode aparecer no lugar do Shroud. E enfrentando ele eu morri assim, de besteira mesmo. Levou uma tapa, caldo de vaso. E eu fiquei... A sensação que ficou, eu tenho um level tão alto, uma armadura tão boa, melhores armas, e morri. Passaram o trator em mim. É frustrante, e ao mesmo tempo para mim, que tem essa pegada mais de gostar da dificuldade, é legal porque me instiga a não ficar dependendo do meu level alto ou da minha armadura forte. Tem que ter skill, como jogador, né? Eu tenho que ser bom. Isso aí é bom, velho. Isso daí é uma lição que eu aprendi também no Monster Hunter. Porque o Monster Hunter você pode ter a melhor armadura do mundo, mas vai chegar um momento que vai ter um monstro que você vai enfrentar
que vai lhe dar um desacerto. E não adianta você dizer, eu tenho a melhor defesa. Não, você tem que ser um caçador bom. A armadura vai ser só o suficiente pra tipo, você não levar 2 tapas e morrer, sabe assim? Mas Sim. você vai ter que saber jogar, entendeu? Também, né? Ela é em segundo lugar e em primeiro lugar seria a sua habilidade como jogador. Exato, você exato. tem que ser bom. E isso daí eu acho fantástico quando um jogo faz isso. Eu também acho frustrante o cara chegar dando overkill no mob, eu não vou mentir, cara. Você ir pro level mais baixo e atropelar tudo e foda-se, sabe? Eu acho que você mata uma parte do jogo se isso acontece. Eu acho que devia ser assim. Opcional, configurável. Mas aí ia dividir a galera. Não era dividir. Era o host dizer. Não, então ia dividir, entendeu? Não ia ter jeito. Se uma parte da galera ia fazer de um jeito, outra parte ia fazer do outro. Mas aí, velho, pra quem joga com os amigos, jogou num ponto e eu quero ver a potência do outro amigo meu que tá com 500 levels na minha frente. Eu não vou ver nunca. Você vai, talvez, porque ele tem conhecimento de game, tá entrosado com as mecânicas. Você vai ver como. O cara sabe usar o que tem, entendeu? O nivelamento, Alisson, ele se dá como? O mais forte, no caso, o mais forte não. O host é o nível. Então, se ele você entrar num nível mais baixo, beleza. Mas se o cara que for mais fraco entrar no outro... Hã? Ele escalona você pra até 5 levels de diferença. Então esse é o máximo de diferença que tá hoje. Pois é, mas no caso de você entrar no meu jogo, que o meu level é mais alto... Eu derrubo o teu nível. Não necessariamente. Pelo menos os testes... Nesse update... No último update ele ficou? Ele tá derrubando? Tá, inclusive lá nas releases do outro. Então, assim sim, porque antes do update eu tinha jogado com um amigo meu, e no meu nível ele não conseguia fazer tanta coisa. Aí sim, eu conseguia lançar, tipo, o Buraco Negro com 4.500, 4.900 de dano. A diferença que tá dando mais é pela diferença de equipamentos. É aí, por exemplo, quando eu jogo contigo, eu vejo a diferença de poder pela diferença de equipamento. Bom, guys, chegamos aqui finalmente nas nossas notas, de acordo com o nosso sistema de frames criado aqui. Não sei quem foi que criou esse sistema aqui, mas a gente vai usar ele. Que é o seguinte: a nota mais baixa, equivalente a 1, são 10 frames. A segunda nota mais baixa, equivalente a 2, são 20 frames. A terceira nota mais baixa, 30 frames, a quarta 45 frames e a nota mais alta, equivalente a 5, são 60 frames. Ou seja, naquele sistema de 1 a 5 a gente vai votar 10 frames, 20 frames, 30 frames, 45 frames ou 60, entendeu? O jogo 60 é o jogo ideal, roda de fluido, roda de boa, então seria mais ou menos essa analogia. 45 frames seria uma bosta no computador, né, bicho, também? Não, é que lembra que a gente criou esse sistema aqui pensando em console, né, bicho? Que é o que a maioria tem, entendeu? Então, mesmo eu sendo PC Gamer... É que você sabe, né? Que Bruno é o barão do Canadá e ele já compra o PC dele. É landlord lá, ele, sabe, não? Mas se o PC tá rodando 45 frames, é bom você diminuir os gráficos, viu? Que merda, bicho. Bom, guys, pelo que eu joguei do jogo... avaliação, pelo nosso papo aqui também, que elucidou algumas coisas que eu não tinha entendido bem, mas vocês falaram um pouco mais a fundo e tal, puxando do lore, puxando de multiplayer, puxando do fato do game também, que eu tinha achado isso meio estranho. Não dropar os itens de forma aleatória, e sim de forma fixada, e aleatorizar os boss no lugar do loot. Eu achei legal a tentativa, mas eu achei que o sistema não é tão bom como o sistema já clássico, que aí existe há, sei lá, 30 anos, de você randomizar mesmo. Eles podiam usar essa gama de boss, sabe, assim, de forma mais randômica, junto com os itens. Eu acho que esse é o ponto principal. É o loot não ser não ter tanto grind, sabe, assim, o jogo dá pra você acabar bem rápido, tipo, sei lá, com 50 horas de jogo já foi tudo, entendeu? Assim, se você quiser continuar, aí eu tô botando 50 horas aqui, eu tô botando muito, acho que com menos você consegue já ver matar os boss tudo, se você for bem eficiente, mas na minha avaliação, acho que eu vou dar um 4 ou 45 frames, só por conta dessa deslizada aí nos boss, sabe, no esquema do loot. De resto, cara, eu acho que o jogo tá muito bom, cara. Tudo que eu vi, eu não vi glitches, eu não vi problemas de conexão, assim, jogando com meus amigos, eu não vi injustiça, sabe, assim, achei que o jogo brilhou bem, entregou o que prometeu, é um Souls-like game legítimo, tem tudo lá, iframe, sabe, tá completinho, muita coisa simplificada, fácil de entender e bom pra você jogar, entendeu? O jogo tá polidíssimo, então uma nota 4, 45 frames pra ele de certo, cara, aí. Como eu falei no início
do episódio, pra mim, ele mostrou que o produto final conseguia ser maior do que a soma de suas partes. Ele pegou diversas referências, ele é praticamente uma coxa de retalho, mas ele conseguiu fazer tudo isso funcionar de uma forma tão perfeita que acaba agregando ainda mais valor para o produto final que nos foi apresentado. Mas, claro, esse produto ele não é isento de falhas, ele não é isento de alguns errozinhos, mas esses erros não subtraíram da experiência para mim, eles não trouxeram nada que fosse prejudicial para o escopo designado pela empresa para esse jogo. E, na minha opinião, assim como alguns jogos aqui no meu PC, eu vou dar 60 frames para ele. Mesmo às vezes ele não sustentando 60, caindo para 57, 56, mas é 60 frames quando você arredonda. Olha aí, deu nota máxima. Se eu colocar aqui como peso o preço que o Remnant veio, cara, tem isso aí quantidade também, de horas ofertadas de gameplay, fator replay, multiplayer funcional desde o seu primeiro dia. Ele não foi que nós temos empresas gigantescas como a Capcom com seu Monster Hunter World, que o multiplayer não funcionava no começo. Foi assim nos consoles e foi assim no PC. E uma empresa pequena conseguiu trazer uma experiência satisfatória e totalmente funcional, com foco no multiplayer, fino do fino, como diz a história. Além disso, nós ainda temos uma jogabilidade muito gostosa, muito divertida, acima de tudo. Ele é um jogo divertido. Cenários que são variados graças à sua natureza procedural. E, acima de tudo, uma engine que é extremamente adaptável. Unreal Engine 4 é, nice. Só o pips, viu, cara? Só o pips, essa aí. Então, para mim, 60 frames. Eu acho que eu vou ficar nos 45 frames nesse jogo, que seria 4 estrelas, né? Isso. Se houvesse a opção, eu botaria entre os 60 e o 45. Porque esse jogo, cara, por $40, o valor de replay que ele oferece e a diversão que ele proporciona no co-op, seja no co-op, seja jogando solo, é muito legal, cara. Eu realmente acho que eu ainda continuo investindo horas nesse jogo. Quero zerar uma segunda vez para ver se eu pego pelo menos... Sei que eu não vou conseguir pegar tudo, mas vou aumentar minhas armas, minhas armaduras ainda. Então eu acho que realmente pelo valor que o jogo é cobrado e pelo tanto de horas que ele oferece de diversão, é menos do que 45 frames aí na escala Eduardo de notas. Eduardo, não fui nem eu querer, mas Eduardo de notas. Seria um crime dar menos do que isso. Não, o jogo é bom, pô. O jogo vale seu dinheiro. Pode comprar R$75, vale a pena demais. Fora a gente esqueceu de dizer também que eles prometeram conteúdo tanto grátis como pago, viu? Pro futuro. Então o jogo ele vai continuar. Vou dizer logo minha nota, eu dou 45 frames pela... eu tô levando em consideração se o jogo fosse preço cheio mesmo. Se eles cobrassem 250 pau no jogo, a nota ainda ia ser essa. É um super jogo, vale muito a pena jogar, é barato que eles entregam, mas esses pequenos detalhes no loot e na progressão do jogo, acaba que quando você der o primeiro hero no mundo, você já vai estar ali dando os últimos suspiros naquela terra. Pelo menos pra mim é assim. Isso é uma coisa que quem me conhece já sabe que eu sou o cara que abandona os jogos com a maior facilidade do mundo. Não tá mais me divertindo, eu abandono sem o menor medo. Tô na porta pro último boss. Se não tiver mais me divertindo, eu não jogo demais. Tchau, adeus, né? Pois é, exatamente. Só vai até onde me divertir. E o jogo aí funciona, é um bom jogo. Então, recomendo, 45 frames, é um bom jogo. Beleza, então finalizamos aí com 3 45 frames e 1 60 frames. A média ali entre 4 e 5. Ficou mais pra 4 do que pra 5, mas mesmo assim muito bom, cara. O jogo vale a pena o seu dinheiro. Se você não comprou o Remnant from the Ashes ainda, ou se comprou e tá aqui ouvindo pra saber o que a gente tem pra falar sobre o jogo. Achamos que a Gunfire Game acertou demais pro primeiro Souls-like games dele. Então tá de parabéns, na real mesmo, porque os erros são marginais. São problemas que podem ser facilmente corrigidos aí com atualizações. Com exceção, acho que a randomização acho que vai exigir um pouco mais de trabalho, sabe? Pra você só não jogar, porque o jogo é mais ou menos construído
torno disso. Mas, com um pouco de esforço, talvez eles consigam acrescentar novos boss ou DLCs no futuro que tragam essa pegada um pouco mais randomizada. Se eles quiserem, cara, e virem isso como um problema, como nós vimos. Porque pra muita gente, esse sistema novo de você randomizar os boss ao invés do loot, tá massa, tá ok, a galera gostou e tal, preferiu até. Então, Remnant from the Ashes, vale a pena, compre ele, tá na Steam, vou deixar o link na descrição aí pra você dar pra pegar pra PC e pra demais plataformas também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do programa essa semana. Teve um caráter mais sério, a gente deu uma pegada aqui mais falando sobre aspectos técnicos, menos zoeira. Foi mais uma pegada como antigamente era. Se vocês gostaram mais assim, um pouco mais sério, com menos brincadeira, menos zoeira, então deem um feedback, falem com a gente, que estão gostando, que não estão. Claro que de vez em quando a gente vai fazer um programa mais solto também. Esse aqui foi um programa de review, então a gente fica só não faz sentido, né? Tem que ser mais sério mesmo. Lembrando que se você quiser apoiar o projeto, tem link na descrição aí, Padrim, PicPay, pra você dar aquele apoio maroto, continuar fazendo a gente rodar aqui de boas, beleza? Então até a próxima semana, guys. Valeu, um abraço e falou! Que merda! Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.